Analisando essa questão 22, a gente vai perceber visivelmente que se trata de um problema que envolve MDC. A gente vai perceber o porquê que vai envolver MDC. Veja só. Gabriela coleciona moedas e em sua coleção há 165 moedas de ouro, 220 moedas de prata e 175 moedas de bronze. Valores diferentes. Veja só. Agora veja aqui. Ela deseja organizar essa coleção em caixas que tenham o mesmo número de moedas. Veja só, o mesmo número de moedas. E de tal modo que cada caixa contenha o maior número possível de moedas. Então veja só, ela vai distribuir. Veja só, não dá para perceber, dá para perceber o seguinte: como ela vai colocar em caixas essas moedas, a gente percebe que ela vai distribuir. Se há uma distribuição, certo? Se há uma distribuição, então a gente deduz que é MDC. Porque o MDC é justamente os divisores, tá? Os números que conseguem dividir outro número, tá bom? Então veja só. Pelo simples fato de ela falar que vai organizar essa coleção em caixas que tem o mesmo número de moedas e de tal modo que cada caixa contém o maior número possível de moedas, a gente percebe que se trata de MDC. Aí veja só, nessas condições, quantas moedas Gabriela deve colocar em cada caixa? Aí veja só, quantas moedas Gabriela deve colocar em cada caixa. Então também por essa pergunta já também dava para perceber, deduzir que se trata de um MDC. Para encontrar um MDC, a gente vai o quê? Fatorar. Veja só. Para encontrar um MDC desses valores, a gente vai fatorar 165, 220, 275. Pronto. Vamos fatorar agora os três valores simultaneamente. Okay? Lembrando que quando um número não der para dividir por outro, a gente repete. Se eu começar a dividir por 2, eu vou repetir o 165, porque ele não é divisível por 2. E aqui eu vou dividir o 220, vou obter 110. Vou repetir o 275. Dividindo novamente por 2, eu vou dividir o 110, porque ele é par. Dividindo por 2, vou obter 55. Vou repetir os 275. E agora, veja só, para que eu possa resolver de uma forma mais rápida, para não estar procurando, imaginando um número que é divisível por outro, qual número que eu vou utilizar para dividir aqui, se o 3 consegue dividir o 165, enfim. Eu sei de cara aqui, para agilizar, eu sei de cara que os 3 são divisíveis por 5, porque eles terminam com 5. Então, vou dividir por 5 logo. Professor, isso não vai atrapalhar, não vai modificar o valor se eu dividir primeiramente por 5? Não, porque a ordem dos produtos, a ordem dos fatores, porque a ordem dos fatores não altera o produto. 165 dividido por 5 é 33. 55 dividido por 5 é 11. 275 dividido por 5 é 55. Vou
finalizar logo a divisão por 5, porque eu sei que o 55 é divisível por 5. Aí eu vou repetir o 33. Vou repetir o 11. E aqui o 55 dividido por 5 é 11. E agora eu vou dividir por quem? Veja só. Tem um 11. Eu posso dividir por 3, eu posso dividir por 11. Enfim, não vai atrapalhar o resultado, seja lá qual eu começo a dividir primeiro. Se é por 3, se é por 11. Ó, vou dividir por 3 porque eu sei que 33 é divisível por 3. Aqui assim é 11 o resultado. Vou repetir o 11 e vou repetir o outro 11. Agora eu vou poder dividir esses 3 11 por 11. E aí eu finalizo a minha fatoração. Professor, depois que eu fatoro esses 3 valores, o que é que eu vou analisar? Já que eu estou trabalhando, tentando descobrir o MDC desses 3 números. Eu vou analisar o seguinte: os números primos que conseguiram dividir os 3 valores ao mesmo tempo. Tá bom? Professor, mas o 165 e o 275 não são divisíveis por 2. Não importa. Não são obrigatoriamente só esses 3. Em um dos resultados obtidos, se os 3 foram divisíveis por algum número primo, então vou destacar aquele número primo. Por exemplo, esse 2 aqui nem esse outro 2 conseguiram dividir os 3 ao mesmo tempo. Mas já esse 5 aqui, ó, conseguiu dividir os resultados obtidos, né? O 165 que foi repetido, o 55 e o 275. Vou circular. Dividir os 3 ao mesmo tempo, 2 ao mesmo tempo, circula, que ele é comum para os 3. Esse 5 não dividiu os 3 ao mesmo tempo, nesse 3 conseguiu dividir os 3 números ao mesmo tempo, mas esse 11 sim. Então eu vou fazer o que quando concluo aqui? Depois de circular os valores, os números primos que conseguiram dividir os 3 valores ao mesmo tempo, eu vou multiplicar. 5 vezes 11, 55. Esse é o valor. Esse é o MDC, ou seja, o maior divisor comum, ou seja, o maior número que consegue dividir 165, 220 e 275 ao mesmo tempo. Professor, se eu pegar 165 e dividir por 55, a divisão vai ser exata? Vai, porque 55 é divisor de 165. Da mesma forma vale para o 220 e 275. Bom, essa é a resposta da questão, mas veja só, eu tenho a quantidade de ouro, que é 165. Aí, como ela quer colocar essas moedas em caixas que têm o mesmo valor, então, se o valor é 55, então essas moedas de ouro eu vou colocar em 3 caixas, tá? 3 caixas de 55 moedas. Prata, vou colocar aqui prata. Prata, a quantidade de moedas que ela tem de prata é 220. Como ela quer colocar em caixas em que cada caixa contenha 55 moedas, nesse caso aqui, eu vou colocar essas moedas de prata em 4 caixas, na qual cada caixa vai ter 55 moedas. E a de bronze, vou colocar aqui de bronze, são
275. Como ela quer distribuir essas moedas em caixas na qual essas caixas tenham 55 moedas, nesse caso aqui, ela vai colocar as moedas de bronze em 5 caixas, na qual cada caixa vai obter 55 moedas. E isso era a resposta, era o que ela estava procurando saber para poder distribuir essas moedas em caixas. Todo problema que pedir para distribuir, a palavra principal é distribuir. Seja lá qual for a situação, certo? O problema vai induzir o leitor uma distribuição, tá bom? Uma repartição, distribuição, repartição da ideia de divisão. Se da ideia de divisão, então é da ideia de divisores, tá? Quando diz também o maior número possível, aqui é uma dica também que o problema informa, e essa dica é relacionada também aos divisores MDC. Ok, pessoal? Nessa análise desse problema, a gente interpretou o MDC. Para resolver esse problema, teria que usar MDC. Ok? Mas o ponto principal é como encontrar o MDC. E nesse caso aqui, vocês fatoram simultaneamente, seja lá qual for os valores, se é 2, se é 3, vocês vão fatorar simultaneamente. Depois de fatorados, vocês vão analisar os números primos, onde vocês vão observar em qual situação esse número primo conseguiu dividir os 2 ou os 3 ao mesmo tempo e circular. Ok? Depois de fazer esse processo, multiplica e vocês estarão encontrando o MDC dos valores. Ok?